Gente, até agora eu estava conversando sobre o desenvolvimento normal dos aparelhos reprodutores. E a gente conversa agora sobre algumas anomalias que podem acontecer em relação a esse desenvolvimento. É o caso, por exemplo, do hermafroditismo. O termo hermafroditismo vem da junção dos termos Hermes, né, gente? Deus grego lá da velocidade, né, para os romanos. Mercúrio era um símbolo de masculinidade na Grécia Antiga. E Afrodite, deusa grega da beleza, do amor, né, Vênus para os romanos, um símbolo de feminilidade. Daí, alguém hermafrodita, homem e mulher ao mesmo tempo, nesse caso lá, apresentando testículos e ovários simultaneamente. Gente, é uma impossibilidade filosófica alguém ser hermafrodita na espécie humana. O que eu estou dizendo que é uma impossibilidade filosófica alguém ser hermafrodita? Porque agora há pouco eu estava conversando que para você ter testículos, você tem que ter cromossomo Y. Para você ter ovários, você tem que não ter cromossomo Y. O que quer dizer? Que para alguém ser hermafrodita na espécie humana, só se o cara tiver cromossomo Y e não tiver cromossomo Y ao mesmo tempo. E como é que alguém pode ter e não ter alguma coisa ao mesmo tempo? Isso, moçada, não existe. Isso quer dizer que hermafroditas na espécie humana, simplesmente impossível de acontecer. Lembrando, né, gente, que aqueles casos, por exemplo, de indivíduos com síndrome de Klinefelter, não é hermafrodita, né? Se você tem Y, não interessa quantos X você tenha, você é do sexo masculino. Então, Klinefelter é do sexo masculino, claro. Supermacho é do sexo masculino, claro. Indivíduos XY são do sexo masculino. E indivíduos que são XXX, superfêmea, X0, Turner, XX, todos eles sem cromossomo Y, indivíduos do sexo feminino. Então, cuidado, Klinefelter não é hermafrodita. Se você tiver Y, você é do sexo masculino. Se você não tiver Y, você é do sexo feminino. Tem testículos, tem ovários. E para você ser hermafrodita, ter testículos e ovários ao mesmo tempo, só se você tivesse Y e não tivesse Y simultaneamente. Como eu disse, isso é impossível. A não ser que você não seja uma pessoa. A não ser que você seja duas pessoas. O lance do hermafroditismo na espécie humana é impossível para humanos, a não ser numa situação chamada de quimerismo. Gente, o nome quimerismo é outro nome que vem lá da Grécia Antiga. Quimera era um bicho lá da mitologia grega. Ele tinha cabeça de leão, cauda de serpente, né, asa de águia, pata de bode. Era uma mistura de vários animais. E a gente usa esse nome quimera em biologia hoje para poder descrever a fusão de indivíduos diferentes num só corpo. Peraí, Landim. Como assim? A fusão de indivíduos diferentes num só corpo. Que esculhambação é essa? Obviamente isso é raríssimo de acontecer. Mas, moçada, pode acontecer. Era uma vez irmãos gêmeos bivitelinos, ou seja, aqueles que não são idênticos, um menino e uma menina se desenvolvendo na barriga da mãe. Por enquanto, gente, são lá duas bolinhas de células. Essa bolinha de células vai virar um menino, essa bolinha de células vai virar uma menina. Entretanto, pode acontecer a fusão desses embriões num corpo só. Cuidado, que quando eu falo na fusão, não é que você vai pegar a célula de um 2N, você vai pegar a célula do outro 2N e vai juntar de maneira a fazer alguém 4N. Indivíduos desse jeito seriam inviáveis na espécie humana. Na verdade, você tem a fusão dos embriões, mas não a fusão das células. Então, as células ficam apenas uma do lado da outra. Mas as células não chegam a se fusionar as células, 2N mais 2N, para fazer alguém 4N. Mas assim, né? Ficam lá as células de um embrião, ficam lá as células do outro embrião, lado a lado. Ou seja, a fusão dos embriões no seu corpo, células de um lado, células do outro. Sendo, gente, que nessa brincadeira, você pode acabar formando um corpo, inclusive um corpo normal, como se fosse de um bebê normal. 2 braços, 2 pernas. Eu sei, meu desenho tá feio pra caramba.
Mas, gente, apenas para colocar que nesse um corpo que você está formando, metade das células, gente, podem ser de origem masculina, metade das células podem ser de origem feminina. A metade masculina com cromossomo Y pode desenvolver testículos, a metade feminina sem cromossomo Y desenvolvendo ovários, e de repente, moçada, você vai ter o surgimento de um indivíduo hermafrodita. Volto a dizer, isso aqui é absurdamente raro na espécie humana. Você vai nesse caso, no livro de medicina, né, dá para bem dizer, contar nos dedos de uma mão, às vezes que já foi registrado na medicina, a história aí lá, né, da medicina, desde começar a registrar esses casos. De qualquer maneira, alguém deve estar pensando, vale, Landinho, como é que é um cara hermafrodita desses? Dá para ele se autofecundar? Não, gente, não dá para ele pegar ele mesmo, né, para ele engravidar ele mesmo, mesmo porque esses caras são estéreis, né? Então, nesse caso lá, indivíduos estéreis. Como é que é a genitália externa dele? Aí cada caso é um caso. Normalmente você tem lá, né, aspectos intermediários, né? Você de repente pode pensar que o cara vai ter um pênis pequeno ou um clitóris grande, que o cara vai ficar em dúvida. Será que é um pênis pequeno? Será que é um clitóris grande? Ou seja, uma situação intermediária, um intersexo, por assim dizer. E, como eu estava falando, um cara que ele é estéril nessa situação. Quando a gente fala em quimera, queria lembrar para vocês que a quimera poderia ser, nesse caso, os dois embriões de um mesmo sexo se fusionando. Aí o cara se desenvolve normalmente. Inclusive, talvez eu seja uma quimera e nem sei. E nunca vou saber. Porque a partir do momento que os dois embriões do sexo masculino se fusionassem para formar o meu corpo, tô aqui eu, com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Entretanto, talvez 2 conjuntos de células. Um conjunto de células de um embrião, um conjunto de células do outro. E ainda assim, normal. Claro que no caso do hermafrodita, né, vai acabar gerando anormalidades. Mas se fossem embriões do mesmo sexo, poderia ser um indivíduo perfeitamente normal. Tem um caso famoso na medicina, né, que foi até usado lá como inspiração por um episódio no seriado House, né, de uma mulher que ela foi fazer o teste de DNA no filho dela e disse que não era mãe. Ela fez de novo o teste de DNA, disse que ela era mãe. Fez de novo e disse que não era. Fez de novo e disse que era. Em outras palavras, ela fazia exame de DNA, às vezes dizia que ela era mãe, às vezes dizia que ela não era mãe. E os médicos curiosos com essa situação foram analisar ela, descobriram que ela era uma quimera, que na verdade ela tinha 2 conjuntos de células no corpo dela, que ela era 2 embriões do sexo feminino, e que os 2 embriões se fusionaram num só corpo. Então ela tinha 2 conjuntos de células geneticamente diferentes. Suponha, por exemplo, que o filho dela veio de um óvulo que veio do lado preto. Toda vez, moçada, que ela fazia exame de DNA com as células do lado azul, que foram as células que não originaram o óvulo que originou o filho, dizia que ela não era mãe. Toda vez que ela fazia o exame de DNA com células do lado preto, dizia que ela era mãe. Ou seja, na verdade, ela era geneticamente 2 conjuntos de células diferentes, né? Um dos conjuntos originou o óvulo que originou a criança, o outro não. Quando ela fazia o exame com as células que não originaram a criança, dizia que ela não era mãe. Quando fazia com as células que originaram a criança, dizia que ela era. Ou seja, uma esculhambação, né? Ela nunca ia descobrir isso se não tivesse feito lá o exame de DNA e tivesse aquela inconsistência. Porque, a princípio, ela era fenotipicamente completamente normal. Gente, hermafroditismo é raríssimo na espécie humana. O que é muito mais comum na espécie humana é um quadro chamado de pseudo-hermafroditismo. O nome pseudo quer dizer falso. E como é que é um falso hermafrodita? Ora, um hermafrodita verdadeiro tem testículos e ovários simultaneamente, o que é impossível, a não ser se você for uma quimera. Um falso hermafrodita, ele é do sexo masculino, mas parece uma mulher, ou ele é do sexo feminino, mas parece um homem. Tudo bem? Explicando melhor, indivíduos que são XY, que eles têm testículos, mas eles têm genitália externa feminina, vulva e vagina. Ou então, indivíduos que são do sexo feminino XX, que têm ovários, mas que apresentam genitália externa masculina, que eles têm pênis. Pera aí, Landinho, como é que o cara é XY tem testículos e vagina?
Como é que o cara é XX com ovários, mas tem pênis? Você não precisa saber de cor os exemplos que eu vou citar agora. Não precisa saber de cor. Se as questões quiserem brincar, elas vão levantar situações de problema. Vão contar a história só para você analisar, só para você julgar. Né? Entretanto, né, eu queria que vocês me ajudassem a pensar. Com alguns casos, eu vou descrever 3 situações. Existem, moçada, indivíduos que são XY, mas eles, por uma mutação, não apresentam DHT, não apresentam dihidrotestosterona. Né? Dihidrotestosterona é aquele hormônio masculino que vai fazer com que você desenvolva caracteres sexuais primários masculinos, pênis e saco escrotal. Então, me ajuda a pensar como é esse cara. Se ele é XY, quer dizer então que ele tem Y. Se ele tem Y, ele tem testículos. Ora, se ele tem testículos, ele deveria ter DHT. Mas devido a essa mutação, ele não desenvolve DHT. Ele não desenvolve dihidrotestosterona. E, gente, sem DHT, o corpo dele pensa que ele é uma menina. Como o corpo dele pensa que ele é uma menina, ele desenvolve vulva e vagina, apesar de ter testículos. Para ele, onde é que os testículos vão ficar se não tem saco escrotal? Gente, as gônadas surgem na cavidade abdominal exatamente onde ficam os ovários. Né? Sendo que se você for uma menina, as gônadas continuam na cavidade abdominal, os ovários ficam lá. Mas se você for um rapaz, um pouco antes de você nascer, os testículos vão descer da cavidade abdominal para o saco escrotal. Nesse caso, o cara tem testículos, mas como ele não tem saco escrotal, os testículos ficam guardados na cavidade abdominal como se fossem ovários. Ou seja, quando a criança nasce, que ela tem vulva e vagina, o médico vai achar que ela é uma menina normal. Sei lá, né? Bota lá um vestidinho cor-de-rosa nela, ou coisa do gênero, e bota lá como menina, e os testículos no abdômen como se fossem ovários. Ninguém vai imaginar, por exemplo, que ela tinha uma situação dessas. Entretanto, quando essa criança atinge a puberdade, ora, moçada, ela começa nos testículos dela a produzir quantidades ignorantes de testosterona. E a menina que até agora tinha características femininas, começa a ter características masculinas. Porque com a testosterona em grandes quantidades, o que até agora você achava que era um clitóris, cresce e você vai descobrir que na verdade é um pênis. Vai ter, por exemplo, o aumento de massa muscular, você vai ter lá a voz grave, você vai ter lá os pelos faciais e, claro, uma situação escrotíssima, né? Porque até uma certa idade a criança é criada como menina, para a partir de uma outra idade ela começar a ter características masculinas nessa situação. Meu Deus do céu, Landinho, o que é que faz nessa hora? O que a pessoa quiser, né? Então, por exemplo, se uma pessoa dessas ela quiser assumir a identidade feminina, ela foi criada como menina até agora, ela quer ter a identidade feminina. Pô, tranquilo. O que é que você vai fazer? Fazer uma cirurgia para poder tirar os testículos dela, esquisito, né? Mas tirar os testículos dela, para ela parar de produzir testosterona, e aí você faz uma plástica, né? Ajusta lá, por exemplo, pega o pênis e transforma direitinho lá num clitóris e tal, e ela assume a identidade feminina. Lembrando que, claro, ela nunca vai poder engravidar, porque não tem útero, não tem ovário, aliás, nem testículos tem mais, porque os testículos, eles foram removidos, né? Se ela quiser assumir a identidade masculina, ok, né? Que você vai fazer uma cirurgia para tirar os testículos da cavidade abdominal, construir um saco escrotal e posicionar os testículos no saco escrotal para a pessoa ficar um homem fenotipicamente normal, né? Para não ficar um homem, por exemplo, com os testículos no abdômen, para ter saco escrotal, testículos no lugar, como de repente lá um homem normal, né? Tem um caso que ficou famoso no Brasil nos anos 90, de uma atleta brasileira de judô chamada Edina Nancy, que quando ela foi competir para os Jogos Olímpicos de Atlanta de 96, o Comitê Olímpico Internacional exigiu dela um teste de feminilidade. Né? Edina Nancy, ela tinha uma massa muscular muito grande, né? E o Comitê Olímpico Internacional se reserva o direito de, quando um atleta se inscreve como mulher numa competição, exigir que ela prove que é mulher. Né? Como ela tinha uma massa muscular muito avantajada, né? Corpo às vezes parecido com o do homem, né? Pediram que ela provasse que era mulher. Escrotíssimo, né? Você é mulher e alguém mandar você provar que você é mulher. Mais escroto do que você ter que ser testado é você não passar no teste. Porque a Edina Nancy não passou. Né? Na verdade, a galera descobriu que ela era um pseudo-hermafrodita.
ela era XY, então ela tinha testículos, mas pela deficiência de DHT, tinha nascido sem vulva e vagina. Só que com testosterona, ela tinha uma massa muscular bem avantajada, né? Inclusive, para uma competidora de judô, isso é injusto, né, gente? Não é porque judô, força física conta pra caramba. Então, nesse caso, ela com a testosterona muito alta, é como se ela tivesse naturalmente anabolizada. Então, da mesma maneira que uma mulher que toma bomba, que toma anabolizante, não pode competir, ela não poderia competir, porque ela tinha, né, testosterona demais e ajudava ela a ter uma massa muscular muito grande. Daí, para ela poder competir como mulher, o Comitê Olímpico Internacional exigiu que ela fizesse essa cirurgia para poder remover os testículos. No que tira os testículos, para de produzir testosterona, a massa muscular dela regride, né? Então ela passa a ter uma massa muscular compatível, a de uma mulher forte, mas compatível de uma mulher. E aí ela continuou competindo no judô feminino, né? Foi até medalhista nos Jogos Pan-Americanos e tal, na história bem bacana lá, né? Mas para poder competir como mulher, ela teve que passar por essa cirurgia, né? Remover o testículo, para parar de produzir testosterona, um anabolizante natural nessa situação, né? Quem assistiu o filme A Garota Dinamarquesa, né? Quem não assistiu, bacana, dá uma recomendação, né? Conta a história. E depois eu fui atrás de pesquisar sobre a história do cara do filme, né? No filme mostra que ele era um homem, etc e tal, mas na verdade, ele possivelmente, nós não temos registros históricos muito precisos, ele era um pseudo-hermafrodita. Ele tinha uma genitália intermediária entre um homem e uma mulher. Será que é um clitóris grande ou será que é um pênis pequeno? Porque às vezes o cara nasce desse jeito, né? Inclusive, muitas vezes quando a criança nasce dessa maneira, né, dá para ficar em dúvida. Será que é um homem? Será que é uma mulher? Tem que deixar, nesse caso, desenvolver para em determinado momento ter uma determinação um pouco melhor de como funcionariam as coisas, né? Uma outra possibilidade, indivíduos que são XX, deixa eu continuar falando dos geneticamente homem primeiro, indivíduos que são XY, mas moçada, eles não têm receptores para hormônios masculinos. Ou seja, nesse caso aqui, outra mutação onde o cara não percebe hormônios masculinos de jeito nenhum. Nenhum hormônio masculino aqui nesse caso. Vamos ver então, se esse cara tem cromossomo Y, ele tem testículos. E se ele tem testículos, ele fabrica DHT. Mas, gente, se ele não tem receptor para DHT, não adianta nada, né? Do que é que adianta tu ter uma chave se não tem uma fechadura? Se você tiver a chave e não tiver a fechadura, a chave não adianta de nada. Se você tem dihidrotestosterona, mas não tem onde a dihidrotestosterona se ligar, não adianta porcaria nenhuma. O que quer dizer é que esse cara, sem receptor para DHT, é como se não tivesse DHT. E como se ele não tivesse DHT, ele desenvolve vulva e vagina, como nesse caso lá, acontece com a mulher. Quando ele chega na puberdade, que ele começa a produzir quantidades ignorantes de testosterona, não faz diferença. Porque como ele não tem receptor para testosterona, simplesmente, moçada, é como se a testosterona não existisse. Então ele não desenvolve características sexuais secundárias masculinas. Então ele não vai ter crescimento de pênis, aumento de massa muscular, a voz não vai engrossar, não vai desenvolver pelos faciais. Ah, e tem outro detalhe. Esse cara, como ele também não tem ovários, né? Esse carinha aqui não tem estrogênios. Então ele não desenvolve características sexuais secundárias femininas. Bom, na verdade, eu vou dizer que ele quase não tem estrogênio. Por que eu vou dizer isso? Porque hormônio masculino no fígado pode ser transformado em estrogênio, hormônio feminino. Então mesmo os homens têm um pouquinho de hormônio feminino, porque o fígado pega a testosterona e acaba transformando em hormônios femininos. A gente é bem pouquinho. E esse bem pouquinho de estrogênio não vai fazer desenvolver características sexuais secundárias bem desenvolvidas, né? Às vezes, devido a esse pouquinho de estrogênio, pode desenvolver seios, mas seios pequenos, quadris alargam, mas alargam muito pouco. E aí, nessa situação, eu acho um pouquinho menos pesada do que a primeira, né? Porque a primeira situação, poxa, até os 9, 10 anos de idade era uma menina, parte da puberdade passa a ter características masculinas, né? Para a cabeça da pessoa, completamente louco. Mas, nessa situação, até os 10 anos de idade tem características femininas e depois continua
com características femininas, ou pelo menos não desenvolve características masculinas. Continua com vulva, com vagina, não desenvolve pênis, a massa muscular não aumenta e às vezes pode até que não ser que você não desenvolva seios, não desenvolva mamas, mas às vezes pelo pouquinho de estrógeno desenvolve mamas pequenas, o quadril alarga um pouco, ou seja, mulher. Pelo menos não vai ter características masculinas, características femininas não muito acentuadas. Sabe quando é que você vai estranhar alguma coisa? Quando essa menina, com 18, 19, 20 anos de idade, não menstruou ainda. Ela vai no médico, quando vai fazer um exame, descobre que ela tem vulva e vagina, mas a vagina termina e não tem útero. Quando vai fazer um ultrassom, descobre que ela não tem ovários, que ela tem testículos, um pseudo-hermafrodita. E aí, Landim, o que é que faz nesse caso? Nesse caso não tem o que fazer. Ah, Landim, tira os testículos dela? Pra quê? Submeter ela a uma cirurgia desnecessariamente. Afinal de contas, esse testículo aqui fabrica testosterona, mas o corpo dela nem percebe que existe testosterona. Não tem receptor, então seria a cirurgia desnecessária. Então ela mantém a identidade feminina dela a vida inteira, né? Sabendo que infelizmente não vai poder ser mãe, porque ela não tem ovários, ela no caso lá não tem útero, né? Ela tem testículos aí na parada, né? Mas pelo menos mantém um fenótipo feminino, né? Pelo menos externamente, durante a vida inteira. Interessante que essas mulheres, como geneticamente elas são homens, elas são altas, como elas não têm estrógeno, elas têm pouca gordura no corpo, são magras, elas têm seios pouco desenvolvidos, quadris pouco desenvolvidos. Peraí, mulher alta, magra, seios pouco desenvolvidos, quadris pouco desenvolvidos, corpo de modelo, né? Os próprios livros de medicina contam essa história, que entre modelos femininas, esse pseudo-hermafroditismo, ele é muito comum, né? Porque como é geneticamente um homem, né? Essas mulheres ficam com um fenótipo de modelete lá, né? Alta, magra, seios não desenvolvem, quadris não desenvolvem, e o índice de pseudo-hermafroditismo em modelos é bem maior do que na média da população. Nós temos ainda uma outra situação para discutir. Indivíduos que são XX do sexo feminino, mas, gente, esses indivíduos apresentam um tumor benigno nas glândulas suprarrenais. É porque, gente, as glândulas suprarrenais fabricam testosterona. Quer dizer que homens fabricam testosterona em duas regiões, nos testículos e nas suprarrenais. Só que nas suprarrenais é bem pouquinho. E as mulheres fabricam testosterona nas glândulas suprarrenais. Mas volto a dizer, bem pouquinho. Então o homem é no testículo e na suprarrenal, e a mulher só na suprarrenal. Mas a suprarrenal fabrica bem pouquinho. Algumas mulheres, entretanto, apresentam um tumor benigno nas glândulas suprarrenais, também chamadas adrenais, que fazem com que ela aumente pra caramba a produção de testosterona no corpo dela. E aí vejamos o que é que vai acontecer nessa situação. Ora, se esse indivíduo aí, ele é XX, ele não apresenta Y, quer dizer que ele tem ovários. Se ele tem ovários, ele não tem dihidrotestosterona. E sem dihidrotestosterona, ele vai desenvolver vulva e vagina. Ou seja, uma mulher normal. Entretanto, a partir do momento que as glândulas suprarrenais, o tumor, começa a fabricar testosterona pra caramba, essa mulher começa a desenvolver características masculinas. O clitóris cresce pra caramba e parece agora com um pênis, vai ter aumento de massa muscular, vai ter nesse caso lá que a voz engrossa, vai ter, gente, pelos faciais se desenvolvendo, ou seja, ela passa a ter características masculinizantes. Né? Se você acha que o mundo hoje é escrotíssimo, já foi muito pior, né? Antigamente era muito comum nos circos, né, apresentarem pessoas que tinham deformidades, que tinham lá más formações no corpo, como aberrações, né? Verdadeiros zoológicos humanos. E talvez alguém já tenha ouvido falar das mulheres barbadas de circo. A mulher barbada de circo era exatamente mulheres que tinham essa situação. Elas eram mulheres, mas com tumores na suprarrenal, fabricando testosterona, por exemplo, nasce a barba. Das condições que eu estou descrevendo agora, hoje em dia essa aqui é a mais fácil de resolver, porque esse tumor benigno, inclusive não é um tumor maligno, não é câncer, ele é relativamente fácil de ser removido por cirurgia. Então, se a mulher tiver isso aqui,
faz a cirurgia, remove o tumor. No que remove o tumor, ela deixa de produzir esse excesso de testosterona, aplica hormônios femininos e pronto, a pessoa volta ao normal. Então, a situação mais fácil de ser resolvida dentro dessas que eu estou descrevendo. O último caso estranho em relação à espécie humana é que, gente, existem homens que eles são XX férteis, mas é homem mesmo, com testículo, etc e tal, só que XX e férteis. Existem mulheres que são XY, mulher mesmo, com ovário e fértil. Peraí, Lani, como é que pode ser? Homem XX fértil, mulher XY fértil. Como eu disse, não subestime o que a biologia pode aprontar. A gente lembra para vocês como funcionam os cromossomos X e Y. A gente conversou algumas vezes que o cromossomo Y é menor que o cromossomo X. E entre os cromossomos X e Y, a gente pode reconhecer 3 regiões. Essa região que está marcada com as barras inclinadas é uma região, moçada, que nós chamamos de região homóloga dos cromossomos X e Y. É uma região que ela existe em X e em Y, inclusive um gene A dessa região vai ter uma correspondência Azinho lá no cromossomo Y. Então tem dos dois lados. Entretanto, essa região que está marcada com as barras horizontais, ela é a região exclusiva do cromossomo X. Vou chamar de região X específica, exclusiva do cromossomo X, aqui nesse caso. Pode notar? Se eu tiver um gene B nessa região, não vai ter equivalência no cromossomo Y. Né? Por outro lado, essa região que eu estou marcando com as barras verticais, ela é a região exclusiva do cromossomo Y. Eu vou chamar de região Y específica. O cromossomo Y não apenas é menor que o X, como ele é torto, tem a forma de uma bengala. E os genes da região da bengala não tem no cromossomo X. Um exemplo é o gene SRY, aquele gene que fabrica antígeno HY para que você desenvolva testículos nessa situação. Sendo, gente, que quando você vai lá e analisa os cromossomos X e Y, né, eles não são completamente homólogos. Eles só são homólogos nessa região aqui de baixo. E nessa região que ela é homóloga, então essa região que ela é homóloga aqui na brincadeira, gente, nós vamos ter a possibilidade de crossing over. Claro, né? É equivalente, então o crossing over acontece. A possibilidade, por exemplo, de trocar, mandar o Azinho para cá e mandar o Azão para lá. A possibilidade de trocar, mandar o Azinho para cá, mandar o Azão para lá. Por exemplo, agora, nas regiões X específica e Y específica, eu vou dizer que ela não é homóloga, ela não é equivalente, não vai haver crossing over. Faz sentido, né, gente? Por exemplo, esse gene B, tu vai trocar com quem se não tem essa parte equivalente no cromossomo Y? Então, simplesmente, essa região aqui de cima não vai haver crossing over. Entretanto, existe um pequeno trecho da região não homóloga que ela fica muito perto da região homóloga. E esse pequeno trecho, ele pode ter crossing over. Não é para ter. Rarissimamente, entretanto, ele pode ter crossing over. E aí, pode acontecer uma situação esquisitíssima. Um crossing over acontecer e o gene SRY ser transferido do cromossomo Y para o cromossomo X. Volto a dizer, isso é mega absurdamente raro. Nesse caso lá, um crossing over super raro de acontecer, ele pode, nesse caso, transferir o gene SRY do cromossomo Y para o cromossomo X. E, gente, isso aí vai ter uma influência em relação aos descendentes produzidos por esse indivíduo. Então, o que é o normal de acontecer? Um homem XY, né? E o SRY está localizado no cromossomo Y. Devido a esse crossing over estranho,
Volto a dizer, não era para esse crossover acontecer, mas aconteceu. No que, gente, ele vai lá e acontece, o resultado então é que a gente passa a ter o X com o SRY e o Y sem o SRY. Se isso aqui acontecesse em mim agora, o que é que ia acontecer comigo? Absolutamente nada, né? Eu já sou adulto, já fui formado, né? Meus testículos já se formaram. E ainda tem um detalhe, né? Isso aqui, crossing over, é na meiose. Então isso aqui só afetaria os gametas. Entretanto, no que eu de repente produzisse gametas, eu ia produzir gametas meio esquisitos, né? Eu ia produzir um gameta onde o cromossomo X tem um gene produtor de testículos e o cromossomo Y não tem. Na hora, por exemplo, de eu me reproduzir, isso teria influência, como eu disse, em relação a eventuais filhos meus produzidos a partir desses gametas. Então, mostrando como funcionariam os cruzamentos nesse caso. Ora, a mulher só fabrica X, o homem nesse caso fabrica X e fabrica Y, só que o X tem o SRY, o Y não tem o SRY. Se eu pegar X da mulher e X do homem com o SRY, eita gente, esse SRY faz com que você tenha antígeno HY e automaticamente faz com que você tenha testículos. Ou seja, um indivíduo, apesar de XX, tem testículos, fabrica espermatozoides, ele vai ser um homem. Apesar de ser XX, ele vai ser um homem, inclusive, fértil normalmente. Inclusive, ele é um homem completamente normal. Se bobear, eu sou desse jeito e nem sei, e nem nunca vou saber. Porque eu não sei se eu vou atrás de procurar, por exemplo, lá, fazer um exame para saber se eu sou XY ou XX, né? Se eu não for atrás de procurar, nunca vou saber, porque esse cara aqui, ele é fenotipicamente normal, inclusive fértil, né? Mais XX. Outra possibilidade é pegar o X da mãe e o Y sem SRY do pai. Sendo, cara, que se você não tem SRY, não tem antígeno HY. E nesse caso, não desenvolve testículos, desenvolve ovários. E a consequência é que apesar desse indivíduo ser XY, sem o SRY, nesse caso, tem os ovários, sexo feminino. E vai ser uma mulher normal, inclusive uma mulher fértil. Inclusive, se bobear alguma das meninas que está assistindo, é desse jeito, não sabe, nem nunca vai saber, e não vai feder nem cheirar na sua vida. Não vai influenciar, né? A não ser que você faça o exame lá para saber, você vai descobrir que é XY. Mas não influencia, porque você tem ovários que funcionam, produzem óvulos direitinho, como deve ser. Ou seja, perfeitamente normal, né? Inclusive, se você parar para pensar nessa história que eu estou contando, o que faz de alguém do sexo masculino ou do sexo feminino não é ser XY, não é ser XX. Não é nem o cromossomo Y ou o cromossomo X. É simplesmente ter o gene SRY ou não. Quem tem SRY, mesmo que não tenha Y, é do sexo masculino. Quem não tem SRY, mesmo sendo XY, é do sexo feminino. Então, na verdade, apenas um gene determina se você é homem ou mulher. O gene SRY. Se você tiver esse gene, não interessando se você tem ou não Y, homem. Se você não tiver esse gene, não interessando se você tem ou não Y, sexo feminino, né, em relação à formação das estruturas reprodutoras.